Cara, faz um tempão que eu não gravo vídeo sobre análise, mas bora lá para mais um vídeo. Depois de muito tempo sem trazer análise, hoje eu quis trazer um vídeo para vocês. E vai ser sobre essa obra de um autor brasileiro, né? O Yuri Landin. Ele escreveu essa obra referente a piratas. E apesar de parecer um pouco uma HQ, ela realmente é um mangá, tá? Pelo que é descrito e também pelos traços eu consigo ver o mangá nesta obra. E o que me chamou a atenção nessa obra? Primeiro que não existe muitas obras referentes à pirataria. A mais famosa que a gente conhece aí, que é o meu anime favorito, é One Piece. Mas fora isso, talvez tenha uma obra ou outra falando sobre piratas em si. Então esse tema de pirata me chamou a atenção. Fora que é um tema que não é bastante conversado dentro de sala de aula e escolas, que eu acho que é um assunto fundamental para você poder aprender sobre uma cultura e sobre história, tá? Então me chamou a atenção nessa parte. E outra coisa que me chamou a atenção nos reviews é que ele é totalmente colorido, tá? Eu já vou abrir para vocês darem uma olhada, mas ele é totalmente colorido, esse mangazinho aqui. Outra informação é o preço. Ele foi lançado por um X valor, né, que eu não vou falar aqui aproximadamente, porque eu não lembro se era entre 60 a 50 reais, provavelmente era 60. E ele tem muitas promoções, provavelmente deve ter sobrado muito em estoque, talvez reimprimiram muito e sobraram e ficou lá em estoque, então o pessoal quer vender da Amazon. Então ele tá custando, geralmente, às vezes oscila entre 17 e 18 reais, o preço é ótimo para um mangá que é totalmente colorido. Outra coisa legal é a lombada. A lombada dele me chamou muito a atenção, por quê? A lombada dele me lembra a lombada de Gash Bell, e o material também, olhando assim. Outra coisa legal foi a capa, que chamou a atenção, porque aqui a gente consegue ver que a capitã do bando dessa história é uma mulher. O nome dela é Marina Justice, vocês vão conhecer um pouco mais dela pra frente, tá? Então, em si, a capa me chamou a atenção, a lombada me chamou a atenção. O fato dele ser colorido e de ser um autor brasileiro e de ser uma história de pirata também me chamou a atenção. Logo abrindo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu já não gostei. Eu acredito que foi uma das poucas coisas. Quando você abre aqui, ele se lê do jeito tradicional mesmo, né, o brasileiro. Aqui ele vai falar um pouco sobre o autor, o Yuri Landin. Se vocês quiserem pausar para poder fazer a leitura daqui, ele se apresenta bonitinho, tá? Aqui fala um pouco que é o volume 1, fala os capítulos, né? Aqui vai falar um pouquinho referente à história. Vocês podem ver que é realmente todo colorido, tá? E aqui já começa a introdução da história. Tá vendo? A Marina Justice, que é a principal. E o que eu não curti aqui? Faltou a apresentação de personagens. Pra gente conhecer os personagens que a gente vai estar vendo a história. E aí, quando eu finalizei a leitura, no último capítulo, me aparece aqui, ó. Livro de registros, é tipo um extrinho, né? E aí eles me apresentam aqui os personagens, tá? Por que apresentar os personagens no final da história? Ficou meu questionamento. Porque se tivesse apresentado os personagens já no começo da história, eu acho que seria melhor pra gente poder entender um pouco quem é cada personagem, como que vai se basear a história. Mas assim, não é nada assim. Na verdade, isso influencia um pouco na leitura, porque você começa lendo sem saber o nome de ninguém. Mas conforme você vai lendo, você conhece a história. Uma coisa que eu demorei pra perceber também foi que a Marina, ela tem uma perna de pau. Só que isso foi burrice minha, porque mostrou na capa de trás, né, que ela tem uma perna de pau aqui, ó. Tá vendo? Mas foi burrice minha. Se tivesse uma apresentação de personagens, seria um pouco mais fácil. E uma coisa que eu vou falar no final, que vai ser bem importante, essa perna de pau aqui, tá? Eu comecei a leitura, eu comecei a entender como que seria a estética dessa série. Primeiro, essas expressões faciais, que são bem feitas, tá? Então, logo de início, a gente já entende que vai ser uma história bem humorada. Por conta dessas reações aqui, tá vendo? Muito engraçado. E a primeira história ela é muito engraçada porque
O que acontece? A Marina Jesse, que é a capitã, ela acaba roubando uma carteira, né? Como ela fala aqui, ó. Uma carteirinha cheia de dinheiro. E aí, nessa carteirinha tem 40 reais, algo do tipo. E aí um dos tripulantes fala assim, pô, a gente poderia roubar outras coisas, né? Um ouro, alguma coisa que vale mais a pena, né? E ela fala que ele é insolente e manda ele aqui pra pular em alto mar, né? Vocês podem ver. E aí ela fala, como eu sou boazinha, eu vou te dar uma chance, né? E aí logo depois ele fala assim, então você não quer aproveitar e dividir esses 40 reais com a tripulação? Aí sabe qual que é a reação dela? Ela joga ele no mar, tipo assim, cara... Não, e o pior de tudo é que ele foi comido pelos tubarão. Então, assim, a gente já começa rindo demais, porque, cara, eu achei muito engraçada essa parte. Principalmente as expressões faciais dela e o humor que ela tem. E eu pensei, pô, vai ser uma história bem light, só que você acaba conhecendo que a Marina Justice, complicado o nome, ela não se importa nessa questão de, tipo, matar ou morrer. Tipo, se ela tiver que matar alguém, ela vai matar. Se ela tiver que bater em alguém, ela vai bater. E é isso que me surpreende. Uma mocinha com uma carinha fofinha dessa aqui é capaz de matar alguém. E até mesmo um companheiro, tá? Então, assim, ela tem uma certa maturidade na questão de ser pirata. Eu acho que, assim, apesar dela ser bem humorada, ela realmente sabe o que ela tá fazendo. Tem também um pirata que ele é todo feito de barbas de ouro. Os cabelos dele é todo cheio de ouro. Eu vou voltar aqui um pouquinho pra vocês poderem ver. Ó. Tá vendo que os cabelos do corpo dele é tudo feito de ouro? Ele é bem reconhecido, bem renomado. Ó lá, a Marina captura ele. E o que ela faz? Ela vai depilar o pelo do cara. E o que ela faz? Ela tira todos os pelos do cara, tipo, literalmente todos. Ela deixa o cara pelado, sem pelo nenhum, cara. Olha isso aqui. A Marina... E ela arrancou tudo na mão, cara. Tipo assim, ela nem... Imagina a dor que esse cara tá, velho. Tá tudo vermelho. Então, assim, o ponto positivo, que são inúmeros, é a ilustração bem feita, a coloração muito bem feita e o ambiente muito bem feito, tá? A história é muito engraçada. Eu não vou contar mais histórias para não encher vocês de spoiler. É só uma introdução, falar um pouco sobre o que eu achei dessa história. 2 pontos que eu não gostei, mas são pontos que nem machucam tanto, foi a questão da introdução dos personagens, que colocaram no final do capítulo, como um extra. Eu achei isso um pouco esquisito. E outra coisa é que tem páginas que o Yuri Landin, ele não põe falas. Então, assim, às vezes você lê uma história muito rápido, lê uma página muito rápido. Tem página que você bate o olho, viu e já passou de página. Então, assim, você não tem tanto aquele gosto de tipo, pô, eu tô lendo, assim, tô lendo isso aqui mó tempão, que história legal. E, meu Deus, tipo assim, a gente tem a impressão de, tipo, nossa, que história legal. Só que, às vezes, ele meio que exagera nessa questão de não pôr falas, né? Talvez porque ele possa querer que atinja um público mais infantil, que já não gosta tanto de ler, mas acredito que não, porque tem algumas coisas um pouco pesadinhas aqui, ó, tá vendo? São muitas imagens ilustrativas, né? O que a coloração compensou para isso, mas poderia ter muito mais fala, tá? Pra gente até apreciar um pouco a leitura melhor. Mas fora essas 2 coisas que eu falei pra você, tanto a questão da apresentação do personagem e as falas, é algo que, tipo, dá pra consertar muito fácil, né? Como se fosse um problema de história, que a história fosse ruim. Não, a história realmente é excelente. E o incrível dela é que é uma história bem única, tá? Ela é de pirata, que é algo, tipo assim, é um pouco clichê, mas ela é muito única. Tipo, se você for ler ela e ler One Piece, é totalmente diferente. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V de One Piece, que é uma referência sobre pirataria. Então, assim, é uma obra muito interessante. O Yuri Landin tá de parabéns. O legal é que no final do capítulo ele fala que é ansioso para o volume 2. Eu também tô bem ansioso pro volume 2, espero que realmente tenha. E a questão que eu falei pra vocês da perna dela, eu queria que contasse no final... Eu queria que contasse no volume 2 ou volume 3 tivesse como que ela perdeu essa perna aqui. Queria muito que contasse, porque ela só tem 18 anos, cara. Ela só tem 18 anos, é uma pitica de 1,50 m.
E ela já perdeu a perna. Eu queria saber como que ela perdeu a perna. Eu acho que vai ser uma história bem interessante. Eu acho também muito engraçado como ela é tão cruel, mas tão fofa às vezes, com apenas a cidade, né? Ela é muito novinha, cara. Então, assim, parabéns, Yuri Landin. Que história fantástica, tá, cara? Mas bora lá pro encerramento do vídeo. Se vocês gostaram desse review, comentem para mais. Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilha. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Se inscrevam nos canais parceiros. Vejo vocês na próxima. E valeu!